Se fosse para você conceituar o que vem a ser o regime geral da Previdência Social, né, como que você o faria? E outra coisa, qual lei previdenciária vai ser aplicada quando acontece um risco social? Caso de pensão por morte, por exemplo, a lei da época da data do óbito ou a lei da época da data do requerimento? E aí, qual que é? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar início à nossa aula número 5 do direito previdenciário, justamente com esses assuntos, né? Aplicação da lei, né, previdenciária no tempo e o que vem a ser o regime geral da Previdência. Gente, quando eu dou aula de direito administrativo, costumo dizer bastante o seguinte, gente, nós passamos todo o período da faculdade estudando direito administrativo, a gente nem sabe o que é o direito administrativo. O direito administrativo é o direito do administrador. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente prestar atenção nas palavras da língua portuguesa. Direito do administrador, direito administrativo. Então, regime geral, o que que é? É um conjunto de normas. É um regime, é um conjunto de normas. Regimes para emagrecer, regimes para engordar, é um conjunto de normas para emagrecer, conjunto de normas para engordar. Assim como o regime geral. Regime geral do quê? Da Previdência Social. A Previdência Social, você sabe que ela é um dos pilares ali, né, da Seguridade. Você tem a Seguridade, você tem a Previdência, a Assistência e a Saúde. A educação não faz parte da Seguridade Social. A Previdência, ela vai cobrir o risco social com salário, né? Com salário, sim, desculpa, de um caráter contributivo, diferente da assistência e da saúde, que você não precisa contribuir para ter os benefícios. E na Previdência, por que que é um regime geral? Porque pega um monte de gente. Pega a iniciativa privada que contribui, né? No caso, a pessoa que é o segurado obrigatório, que tem uma remuneração, ou o segurado facultativo também, né? Então, pega todo mundo, quem é obrigado, caráter obrigatório, né? Compulsório, e também quem não é obrigado. Pega também alguns casos de pessoas que estão na administração pública trabalhando, porque, tecnicamente, se você está trabalhando pela administração pública, você passou no concurso público e costuma ser estatutário. Né? Estatutário é porque existe uma lei que criou aquele local ali. Né? Você tem, por exemplo, uma autarquia, se passar no concurso numa autarquia, a autarquia ela foi criada por lei. Então, a lei que criou a autarquia é um estatuto das regras de quem trabalha ali dentro. Então, você tem um regime próprio dessas pessoas, como que vai funcionar ali. Né? Tem um regime próprio da previdência deles. Então, você tem algumas pessoas que a regra é concursadas, que são regidas dessa forma, e outras não, outras que trabalham na administração pública e não são dessa forma. Por exemplo, os cargos em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração. Do mesmo jeito que você entrou, você sai com o pé na bunda de uma vez. Tá? Então, dentro dessa lógica, nós temos o regime geral da Previdência Social, o regime geral. Regime geral porque é um conjunto de normas. Quais são as normas? Olha só, você tem o decreto-lei aqui 3048, tem a lei 8212, tem a lei 813, né? Você tem o custeio, né? O benefício. Então, isso aqui é o regime geral da Previdência Social, tá? É integrado para assegurar o mínimo existencial a quem for acometido de um risco social, certo? A própria autarquia federal, né? Olha só, o Instituto Nacional do Seguro Social é justamente porque as regras que vão definir aqui essa logística é para que, quando uma pessoa seja colocada em uma situação de dificuldade, ela tenha uma forma, né, de continuar com a sua vida, né, não da forma que ela tinha anteriormente, mas pelo menos com o mínimo possível para ela se manter, né? Obviamente que tem gente que tem aposentadoria muito alta, mas não é isso que eu estou querendo dizer, é que a pessoa, digamos assim, né, preferiria continuar na ativa no dia a dia. Bom, seja como for, nós temos também o tempo, né? E aí, aquela brincadeira que eu fiz, aquela pergunta que eu fiz, né? O dependente, no caso de morte, o segurado ali, a pessoa que vai viver, né, da pensão por morte, ela vai ser beneficiada com a lei de dia de hoje, do requerimento, da concessão do benefício, ou lá do passado, da data do óbito. E aí? Bom, tem várias nuances nesse sentido, mas a ideia é que é da data do óbito. Né? Assim como também, né, você teve ali a emenda constitucional no 19, não, né, de 2019, acho que foi 103, não sei, em que mudou, né, o regime da Previdência Social, e algumas pessoas que tinham obtido lá em 2018, 2019, ou 2018, perdão, 2017, o benefício da aposentadoria e não se aposentou naquela época, por tempo de contribuição. Hoje não tem mais o tempo de contribuição, hoje é uma integração, né, entre a contribuição e a idade, melhor dizendo, vai, 2019, né, veio uma lei que, de certa forma, dificultou a aposentadoria. Ponto. Antes de 2019, se você tinha os requisitos para se aposentar, já estavam prontos, mas você optou por não se aposentar, você queria continuar contribuindo para depois se aposentar. Por exemplo, em 2021, hoje é mais difícil de se aposentar, certo? Você se enquadra nas regras de 2021, né? Ou nas regras de 2018, que era mais fácil? Nas regras de 2018, que era mais fácil se você adquiriu naquela época o direito de se aposentar. Tá? Essa é a lógica do tempo reger o ato, tá bem? O tempo rege o ato. Beleza? Então, na época do fato em que gerou aquele seu direito, gerou aquele seu benefício, aquela lei que é aplicada não é a lei do dia de hoje. Tá bom? A não ser que seja uma situação, né, mais humanitária, como, por exemplo, salário maternidade, né, que tem uma ideia diferente, né, que até pode sim retroagir para beneficiar, no caso da lei.
É lá, gente. Foco Força Fé, fala depois do estudo. Beijo do Mago, espero que tenha ajudado essa aula. E, ó, rapidinho, regime geral, o que que é? Conjunto de normas que abarca todo um conjunto de pessoas da iniciativa privada, da iniciativa pública, nos cargos em comissão. Pega até militar, né? Coloquei ali, não acabei não falando para você. E o tempo rege acto, né? Esse tempus rege actum, o que que é? É a logística, né? De que você vai ter o benefício da época do ato, né, que foi criado o seu risco social ali, aquele momento, e não necessariamente da data do benefício que foi concedido. Então, se você pediu alguma coisa lá no passado, né, aquela logística daquela lei daquela época que você adquiriu o direito naquela época é o que vai ser aplicado no dia de hoje do seu recebimento, tá bom? Não vai ser a norma prejudicial, a mais difícil. Valeu? Mais uma vez, foco, força, fé. Valeu, muito estudo. Até mais, tamo junto.